Aí, nós já entramos ao vivo, Marcelo. Bom, gente, boa noite, Marcelo, boa noite. Antes de mais nada, né, eu sempre digo isso, primeiro, mais uma vez, muito obrigado de ter aceitado o convite, apesar de já ser de casa, né, já é do Amigos do Bem há quase 2 anos, para quem não acompanha, ou está vendo o Marcelo pela primeira vez pessoalmente aí no vídeo. O Marcelo é parceiro do Amigos do Bem, acho que mais de 2 anos já, né, Marcelo? Com os textos semanais. Que eu lembro que veio uma memória de 2 anos, quer dizer, então há mais de 2 anos que o Marcelo escreve semanalmente para a gente, todo sábado a gente posta, uns textos fantásticos, a gente tem uma procura muito grande, então o Marcelo já é de casa, é que vocês não estão acostumados a ver ele aí na tela com a gente, mas o Marcelo já é parte integrante do Amigos do Bem. Mas, mais uma vez, Marcelo, obrigado por ter aceitado o convite, da gente estar fazendo esse projeto, o pessoal tem gostado muito de falando das parábolas, voltado ao objetivo principal, o pessoal a gente tem percebido muito, Marcelo, que a ideia, claro que a gente não consegue esgotar o assunto, né, da parábola, principalmente você que vai falar de 3, praticamente, em 1 hora, em 30 minutos ou 40 minutos, quer dizer, mas o que tem acontecido de muito bacana é que isso tem despertado o interesse das pessoas irem aprofundar, irem estudar, vincular o que a doutrina diz, que é o grande objetivo, né? Então, mais uma vez, muito obrigado. O tempo é seu, eu falei para você, fique à vontade. Sempre falo, já falei para o Marcelo, para que a gente sempre posta, o Marcelo é um dos grandes responsáveis pelo ECQ, que a gente sempre compartilha as coisas de lá, mas o Marcelo vai contar um pouquinho para vocês, inclusive de um projeto novo que ele tem. Marcelo, fique à vontade, obrigado mais uma vez, no finalzinho a gente se fala. Tá certo. A minha imagem está um pouco travada, deve ser a conexão da internet, mas acho que para ti está normal, né? Está normal, está normal. Voltou. Bom, boa noite a todos. Um prazer muito grande fazer parte desse projeto do Amigos do Bem. Como o Alexandre já frisou, somos de casa, já temos uma parceria aí há mais de 2 anos no sentido da divulgação do ensinamento espírita e espiritual, fazendo essa ponte com a informação originária de Allan Kardec com as questões da atualidade. É sempre bom lembrar que o Espiritismo é uma doutrina progressista e, portanto, ela está totalmente habilitada para avaliar as situações da nossa convivência planetária de hoje, para, com o olhar espírita, termos condição de analisar as situações, os fatos, as ocorrências, as nossas relações interpessoais, as nossas relações com os espíritos desencarnados, a fim de que possamos nutrir de todo esse conhecimento espiritual as orientações necessárias para a nossa caminhada também progressiva. Agradeço, então, Amigos do Bem, a oportunidade e vamos falar um pouquinho dos nossos projetos. Nós, há 3 anos e meio, mais ou menos, iniciamos uma tarefa, um projeto dentro da plataforma do Facebook, através da criação de um grupo que hoje está próximo de alcançar 11 mil participantes, que é o ECK, Espiritismo com Kardec. Por que não há Espiritismo sem Kardec? Podemos ter informações de outros espíritos, encarnados ou desencarnados, que complementam, que atualizam, que diversificam a mensagem espírita, mas a base fundamental está nas 32 obras de Allan Kardec, obras, aliás, pouco conhecidas. Há pessoas que conhecem 1, 2, 3, há pessoas que falam das 5 obras básicas do Espiritismo. Na verdade, não há 5 obras básicas do Espiritismo, há 5 obras fundamentais, mais densas, mais encorpadas, que são depois complementadas com, principalmente, a coleção completa da Revista Espírita, que foi o grande laboratório de Kardec. Então, no ECK, no Espiritismo com Kardec, nós, todos os dias, temos postagens tratando dos aspectos científicos, dos aspectos filosóficos e dos aspectos ético-morais da doutrina dos espíritos, dando uma unidade de conjunto, permitindo que a gente possa trabalhar com a participação voluntária e livre dos participantes. Temos muita gente boa, gente com muita experiência no movimento espírita, gente com atividades já consagradas na área da comunicação, na área da literatura, na área da vivência mediúnica, na área da vivência assistencial. Então,
todo esse contingente troca ideias todos os dias, já que o grupo funciona 24 horas, e as postagens ficam lá armazenadas, de modo que você pode, por exemplo, acessar uma postagem de 1 ano atrás, 2 anos atrás, ou lá da criação do grupo, e os tópicos, eles são separados por assunto, de modo que você quer pesquisar, por exemplo, sobre sonhos, sobre animais e a visão espírita dos animais, sobre a pluralidade dos mundos, sobre a pandemia, sobre Jesus para o Espiritismo, todos os tópicos estão lá consolidados e você pode, então, clicar naquele tópico e ver tudo aquilo que já foi discutido a respeito daquela matéria. Temos um canal no YouTube vinculado ao ECK e temos também uma página na internet que é www.comkardec.net. Lá estão os principais textos de pesquisadores vinculados ao ECK. E, no mês passado, nós inauguramos um novo canal que se chama Espiritismo Descomplicado. Justamente são pequenos trechos, pequenas gravações, pequenos vídeos de até 3 minutos, 3 minutos e um pouquinho, onde a gente vai tratar dos variados temas espíritas de uma forma mais leve, mais próxima do nosso cotidiano, ajudando-nos a conhecer o trabalho de Kardec e todos os princípios da doutrina dos espíritos. Então, nosso agradecimento também ao Amigos do Bem por estarmos aqui aproveitando esse momento de palestra sobre as parábolas de Jesus de Nazaré, de divulgar esses nossos trabalhos, todos gratuitos, todos voluntários e todos voltados à difusão do conhecimento espírita. Nós vamos, então, iniciar a nossa conversação, elevando os nossos pensamentos, agradecendo aos espíritos amigos que se fazem presentes, que se vinculam a nós em razão das atividades espíritas e também das atividades que prestamos na sociedade, levando a mensagem espírita para contribuirmos mais decisivamente com o processo de depuração ou de transformação ou de progresso do nosso planeta. Sobretudo, nesse momento difícil, delicado, que todos nós atravessamos, para que tenhamos todos serenidade para enfrentar os desafios e de continuar a nossa senda no progresso. Escolhemos, para esse projeto muito bem-vindo, de resgatar os ensinamentos daquele que é um dos principais avatares, um dos principais guias para a humanidade, na definição do item 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta às inteligências superiores qual seria o guia e modelo para a humanidade, e os espíritos respondem, na tradução precisa do professor Herculano Pires, que diz: vede Jesus, olhe Jesus, perceba Jesus, note Jesus, mas não fechando questão que Jesus teria sido o único avatar, o único guia, o único modelo para a humanidade. Ele é, sem dúvida, uma das criaturas mais elevadas, um dos espíritos mais progredidos que passou pelo nosso planeta. E ele, então, se comunicou durante os seus 3 anos de vida pública, assim nos contam os evangelhos, os evangelistas, as pesquisas históricas acerca de Jesus. Nesses 3 anos, ele se valeu de muitas histórias, historietas, que falavam bem de perto com aquela comunidade que o seguia e com aquela comunidade que, ao saber tanto das pregações quanto das realizações de Jesus, o seguia. Parábolas são essas narrativas alegóricas que transmitem mensagens indiretas. Podem ser analogias com os fatos do cotidiano, podem ser comparações com fatos da existência humana e que envolvem, por assim dizer, a ilustração de verdades de caráter moral, verdades ético-morais. Todas as parábolas de Jesus giram em torno da promessa, do anúncio de um reino futuro, de uma vida futura, de uma vida melhor, que nas parábolas aparece de 2 maneiras. Ou Jesus fala do reino dos céus, ou fala do reino de Deus, que são figuras similares. Nós, pela doutrina espírita, sabemos que céu e inferno são alegorias, são estados da alma, são estados de despertamento, melhor ou pior,
do espírito. São condições que nós atravessamos todos os dias na existência. Tanto que quando estamos bem, dizemos, poeticamente, estamos no céu. E quando algum problema está a nos alcançar o cotidiano, dizemos assim, poxa, que inferno que eu estou passando. São situações alegóricas bem explicadas na obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Ora, se são, então, situações que remetem ao nosso viver, que não são lugares geográficos no espaço, o céu e o inferno, pode-se dizer que esse reino dos céus, prometido por Jesus, esse reino de Deus, onde vige a alegria, a satisfação, o conformismo com as leis, o proveito, o progresso que cada um auferiu, ele está dentro de cada um de nós. E ele consiste, então, numa hierarquia de valores espirituais que nós vamos conquistando à medida que vamos nos desenvolvendo ou nos avançando na escala espiritual. Ora, as religiões, em geral, sempre prometeram este reino dos céus como um lugar no espaço para onde as criaturas poderiam ter direito de ir quando alcançassem, por via do seu próprio progresso, ou dos feitos, das realizações, ou da vinculação a uma determinada igreja ou religião, teriam direito a habitar nesse mundo celeste, nesse mundo de paz e de tranquilidade, neste céu. Mas nós sabemos que não existe esse lugar prometido e que não é através das religiões que nós vamos conseguir necessariamente uma melhor condição espiritual. Nós é que temos que fazer a nossa parte. Jesus teria dito a fé, a religiosidade que cada um traz dentro de si, sem obras, sem realizações, sem a concretude dos atos, sem a mudança qualitativa na conduta humana, é morta. Pela árvore se reconhece, pelos frutos se reconhece a árvore, também disse Jesus. E a natureza dessa árvore há de ser melhor à medida que os frutos que nós vamos destinando a quem conosco coexiste, coabita, são também frutos melhores. Frutos de amor, de perdão, de compreensão, de boa convivência, de entendimento entre os homens, as relações que nós vamos travando uns com os outros. Todas as parábolas de Jesus possuem símbolos. Símbolos de natureza material, que estão nas figuras que são tratadas nas histórias, e símbolos de natureza espiritual. E aí, quando falamos de símbolos de natureza espiritual, devemos conceber que nem todas as pessoas vão entender as parábolas da mesma maneira. Nem todas as pessoas vão entender os significados das parábolas de uma mesma profundidade, de uma mesma explicação. Logo, o entendimento espiritual é individual, intransferível e nunca é o mesmo. Podemos ter similitudes. Eu e o Alexandre, por exemplo, podemos entender determinada passagem do Evangelho, determinado item de uma parábola, de uma determinada maneira, e termos convergência nas ideias. Mas pode aparecer uma outra pessoa que nos traga uma nuance diferente. E assim também na convivência nós vamos aprendendo, vamos crescendo em espírito e verdade, como teria dito o nosso mestre, a quem eu chamo de Yeshua, que é o nome originário hebreu da época de Jesus. E mais carinhosamente eu chamo Jesus de Nazaré de Magrão, porque era o nosso magrão querido, aquele irmão mais velho, aquela pessoa que sempre tinha uma palavra de ânimo, que às vezes nos corrigia quando nós estávamos em um momento ruim, mas sempre tinha um grande abraço para nos destinar e uma palavra de consolo para nos confortar. Vamos tratar das parábolas de hoje, então, depois dessa meio longa introdução, não é verdade, Alexandre e amigos? As parábolas, elas têm um elemento que as associa. Por isso eu escolhi as três: a ovelha perdida, a dracma e o filho pródigo. A história da ovelha perdida trata daquele animal, né? A ovelha, que era cuidada por pastores, muito comum no cenário da época de 2000 anos atrás, lá pelos lados da Galileia. Conta Jesus que
um cuidador de ovelhas, um pastor, tinha 100 ovelhas sob sua supervisão direta. E aí ele foi cuidar de algumas, se distraiu e na recontagem percebeu que faltava uma. Ou seja, só haviam 99. Ele coçou a cabeça, ficou indignado e intrigado. Eu vou voltar um pouco o caminho, vou deixar as outras aqui presas e vou atrás dessa ovelha que se perdeu. E procurou e até que encontrou. E aí ficou radiante. Ergueu o pequeno animal, que era uma das menores, inclusive, colocou nos ombros e com um largo sorriso retornou até o lugar onde estavam as outras, porque tinha conseguido recuperar o animal perdido. A história da dracma é um pouco parecida. Dracma é uma moeda, semelhante à nossa moeda de R$1 que nós utilizamos na vida cotidiana. E conta-se, então, que uma mulher estava em sua casa e ela retinha 10 moedas. E, de repente, ela foi juntar essas moedas para comprar alguma coisa no mercado e percebeu que não haviam 10 moedas. Uma delas havia sumido. E, então, ela pegou os utensílios de limpeza da casa, a vassoura, os panos, e passou a procurar por todo o canto da casa para ver se encontrava aquela moeda perdida. Pegou uma candeia seria hoje uma lanterna, né? Um objeto contendo uma vela na época, né? Já que não existia lâmpada incandescente, não existiam lanternas portáteis, pilhas, não havia luz elétrica, naturalmente, então era um utensílio onde havia uma vela que iluminava aqueles cantos mais escuros da sua residência. E ela procurou, até que encontrou a dracma perdida. E aí, então, reuniu as amigas, as vizinhas em casa, cortou um bolo e, exultante, comemorou com elas que havia recuperado um dinheiro que dava por perdido. A terceira das parábolas, a do filho pródigo, talvez seja uma das mais conhecidas e mais repetidas, inclusive no movimento espírita. Nas igrejas em geral e nos centros espíritas, trazendo a interpretação espírita dessa mensagem. O que é que ela nos conta, essa historieta de Jesus? Havia um fazendeiro, né, um comerciante daquela época, que tinha muitas posses, e vivia lá na fazenda com seus 2 filhos e os empregados. O filho mais velho, o primogênito, e o filho mais novo, com uma diferença razoável de idade entre os dois. O filho mais velho era aquele filho leal que substituía o pai nas tarefas mais agudas e que estava sempre do lado do seu genitor para as tarefas, para as incumbências na fazenda e nas relações comerciais que o pai, durante muito tempo, durante muitos anos, realizava. E o filho mais jovem tinha toda aquela impetuosidade que a juventude proporciona, aquele desejo de sair daquele mundinho da fazenda e conhecer o mundo, ganhar o mundo, conhecer, ver coisas diferentes, conhecer pessoas e ter outras experiências. Então, um belo dia, esse filho mais novo chegou para o pai e disse: meu pai, eu desejo conhecer o mundo, eu desejo encontrar outras alternativas, outros atrativos para o meu viver. Eu estou um pouco cansado dessa rotina da fazenda. Então, eu gostaria que o senhor me desse a parte da herança que me toca, porque eu vou sair pelo mundo, vou conhecer pessoas, vou conhecer lugares, para ser feliz. E o pai, um pouco entristecido, porque não queria ficar longe do filho, queria que o filho estivesse ali sempre no concurso familiar, concordou, dividiu a fortuna na metade, entregou ao filho o que lhe era de direito, e o rapaz sumiu pela poeira da estrada e ficou muito tempo afastado. As situações na fazenda continuaram ocorrendo como de costume. O pai e o filho mais velho envolvidos nas tarefas cotidianas da mantença, da sobrevivência, de todos os negócios daquela propriedade, e assim sucessivamente. Pois bem,
Conta Jesus que um belo dia, o filho, tendo gasto todo o dinheiro, tendo ficado apenas com uma túnica já rasgada, suja, voltou para casa e se ajoelhou aos pés do pai, pedindo perdão e pedindo para ficar, para voltar para as atividades, porque ele tinha sido um filho ingrato e tinha perdido tudo. E o pai, então, o ergueu, não aceitou aquelas desculpas, o abraçou de uma maneira muito terna e ordenou aos empregados que fossem matar o novilho mais gordo e ele iria dar um banquete, porque aquele filho que era perdido, que havia até sido dado como morto, tinha voltado ao regaço familiar. E aí nós sabemos, pela própria história que Jesus nos contou tão sublimemente, que o filho mais velho ficou enciumado, ficou chateado e foi cobrar do pai. Afinal de contas, ele tinha sido um servo leal, ele tinha sido um filho que cumpriu com todos os deveres durante aquele tempo todo. E nunca o pai tinha autorizado que ele sacrificasse um pequeno cabrito, dos mais magrinhos que tinha naquela propriedade, para celebrar com os amigos mais próximos, para fazer uma festa. E agora, aquele filho ingrato que tinha ido embora, gasto todo o dinheiro, tinha retornado e tinha sido tratado como um príncipe. E o pai, então, lhe repreendeu, dizendo que ele não deveria se comportar assim, que o filho era irmão, era sangue do sangue dele, e que todas as situações que ele tinha feito eram para agradecer a Deus pelo retorno daquele que havia sido dado como perdido. Vemos nós que essas três lindas historietas, e aí eu fico imaginando, às vezes, o grau de compreensão daquelas pessoas simples e humildes que se cercavam do Nazareno nas cercanias de Jerusalém, de Genezaré, do Tiberíades, para tentar entender o alcance do significado de todas essas parábolas. E tenho certeza que muitas pessoas, na sua simplicidade, acabavam se colocando na pessoa do filho mais velho e não concordando com o gesto do pai. Ou então se apiedavam do pastor que havia deixado uma grande quantidade de ovelhas para buscar aquela menorzinha que havia ficado para trás. Então, todas essas situações nos remetem à ideia de que a compreensão, como eu disse no início, ela é diferente em razão dos níveis de percepção e de adiantamento espiritual que são diferentes entre si em relação aos homens, aos encarnados e também aos espíritos, aos desencarnados. Os nossos protagonistas, o pastor, a senhora que perdeu o dracma e o pai que havia dado como perdido o seu filho, poderiam se conformar indefinidamente, dizendo, perdi uma ovelha, mas tenho mais 99. Perdi uma moeda, mas ela não é tão significativa em relação aos outras 9 moedas que ficaram. Ou o pai poderia ter dito assim, filho ingrato, foste embora e gastasse tudo, agora vou te fazer escravo, vou te fazer um empregado, não vou mais te tratar como um filho querido. Mas nenhum dos nossos 3 personagens agiu assim. E demonstram, então, um grau de percepção de que nós não podemos nos conformar com as situações adversas. Que nós não podemos agir de um modo apenas contemplativo em relação às dificuldades ou às perdas da nossa existência. Pelo contrário,
devemos com os talentos espirituais, e aí nós lembramos de uma outra parábola de Jesus que fala dos talentos, que fizeste dos talentos que eu te confiei. Nós temos que empregar esses talentos para lutar com as nossas armas espirituais, para vencer as adversidades, as dificuldades, num caminho que passa pela percepção, pela assimilação das virtudes e pela prática, que é a consequência de tudo isso. No caso da ovelha que se perdeu, podemos fazer uma ligação, uma analogia com uma outra fala de Jesus, quando disse aos discípulos: nenhuma das ovelhas de meu Pai se perderá. Olha que ensinamento maravilhoso. E aí o que acontece no nosso mundo atual, em que nós olhamos, às vezes, para pessoas ou próximas ou até distantes de nós, que ainda são muito materializadas, que são muito violentas, que cometem crimes, e nós agimos quase sempre de uma forma antifraterna e nos comportamos como aquela turba que estava perante o julgamento decisivo de Jesus, e entre Jesus e o ladrão chamado Barrabás, escolhemos o ladrão. Ou seja, diante das situações da vida, nós, muitas das vezes, somos os censores, somos os julgadores dos outros, e não temos esse direito, porque Jesus nos informou que nenhuma das ovelhas do Pai, ou seja, nenhum dos filhos, nenhum dos espíritos criados por Deus, ficará entregue à própria sorte, ficará perdido. Haverá um pastor que irá atrás da ovelha perdida para resgatá-la. Olha que ensinamento sublime. E aí nós nos lembramos das situações da nossa existência em que nós entramos em desespero. Ou porque perdemos o emprego, ou porque perdemos os valores materiais que nós tínhamos guardado para uma ocasião, ou porque fomos traídos por um amigo que julgávamos fiel, ou porque fomos enganados por alguém, ou porque sofremos a ingratidão de um filho, ou porque enfrentamos dissabores na relação marital, na relação conjugal, ou porque estamos enfrentando problemas com um chefe que é déspota, que é alguém que só nos espezinha, ou um colega de trabalho que está prestes a sempre puxar o nosso tapete. Todas essas situações são exemplos em que nós devemos lidar com as perdas, para superá-las, para alcançar um ganho futuro, para suportar as nossas expiações e enfrentar as provas de cara limpa, de peito aberto, olhando no olho do outro, olhando no olho, no centro do problema, para entender e aproveitar aquele ensinamento e avançar no caminho. Quando Jesus menciona na parábola da dracma perdida que a mulher foi buscar uma candeia, essa candeia são os ensinamentos espirituais que nós temos, felizmente, a oportunidade de entrar em contato para superar as nossas imperfeições, para substituir os defeitos por valores, por virtudes, por talentos espirituais. Por isso, nós precisamos também afastar da compreensão espírita um conceito que às vezes fica muito presente e que não corresponde aos ideais da doutrina dos espíritos, que é o conceito de salvação. E com isso, Alexandre e amigos, eu quero chamar a atenção de todos nós espíritas, para que em momento algum da nossa trajetória nos consideremos melhores, mais evoluídos, mais avançados ou espiritualmente superiores a quem quer que seja. Sobretudo em relação às crenças, às igrejas, às religiões.
Porque essas crenças, religiões, igrejas, elas cumprem um papel fundamental na vida das individualidades encarnadas, que é semear a boa semente, que é procurar assumir a ideia de aproximação do homem, do espírito encarnado com as verdades espirituais, mas que nem todo mundo, assim como dissemos no início, a respeito da diversidade das compreensões espirituais, nem todo mundo está no mesmo nível de compreensão. E, portanto, precisamos entender com muito cuidado a ideia de salvação. E por que eu digo isso? Porque muitos espíritas acham que estão trabalhando na sua existência inteira, fazendo uma poupança espiritual para um lugar melhor na espiritualidade. Então eu vejo muitos espíritas esperando que, quando desencarnarem, vão para uma grande colônia espiritual, onde vão conviver com os espíritos mais elevados, vão encontrar os espíritos amigos que participam das atividades no centro. E isso não é verdade. Não é verdade porque a convivência entre os encarnados e os desencarnados se dá principalmente aqui, nesse ambiente. Aqui, neste planeta de prova e expiação. E nós podemos dizer, com anteparo nas comunicações espirituais da época de Kardec e aquelas sérias que continuam sendo dadas hoje, que a morada do espírito que desencarna na Terra permanece sendo a própria Terra, porque nós continuamos convivendo e nos envolvendo com aqueles entes queridos, com as pessoas que deixamos quando saímos da vida física em direção ao mundo dos espíritos. Quando Kardec e os espíritos superiores falam, então, da interpretação espírita do reino de Deus, do reino dos céus, ele nos aponta para o interior do espírito, para a condição íntima de cada um de nós, e não para um lugar geográfico na espiritualidade, onde alguns espíritos vão receber benesses e outros vão padecer de muitos sofrimentos. A condição é íntima, é de pensamento, é de consciência. E já teria dito também Jesus, onde está o teu coração, está o teu tesouro. E o teu coração precisa estar envolvido por energias positivas, por pensamentos bons, por atitudes construtivas, para que a condição espiritual que nos espera do outro lado da vida seja uma condição compatível com toda a trajetória de construção que nós tivemos aqui na Terra. Então, por estarmos diante dos elementos espirituais mais próximos das verdades, ainda não são verdades plenas, quem folheia as 32 obras de Allan Kardec encontra várias vezes os espíritos dizendo assim: há muitas coisas para lhes dizer, há muito o que falar sobre tal matéria, sobre tal fato, sobre tal situação, mas vós, nos dirigindo a nós, humanos, ainda não podeis compreender. A vossa linguagem ainda não é acessível a essas verdades. Haverá muito ainda que caminharmos para alcançarmos determinados conhecimentos. Daí vem a importância daquilo que o dono da fazenda, o pai, disse ao filho mais velho quando ele o cobrou a respeito da grande comemoração que estava dando em relação ao filho ingrato que havia gasto metade da fortuna com assuntos mundanos. A advertência do pai era no sentido de que nós não podemos apenas não fazer o mal. Os espíritos são criados para fazer o bem. Não fazer o mal e não fazer o bem nos coloca numa condição de neutralidade. E a neutralidade não nos faz avançar. A neutralidade não nos direciona a uma condição espiritual mais satisfatória, mais confortável, mais feliz. Não fazer o mal, é claro, é a primeira das nossas obrigações. Quando os espíritos nos dizem: vigiai,
Vigiai primeiro e orai, para não cairdes em tentação. Vigiar significa observar como Agostinho o fazia. Ao final de cada dia, quando o sono já lhe batia, entorpecendo os sentidos, e ele rogava a Deus que lhe desse forças para no dia seguinte que ele pudesse se concentrar em um dos seus pequenos defeitos para tentar superar o mal que ainda havia dentro de si, substituindo-o pelo bem, que é o bem que nos leva ao reino da tranquilidade espiritual. Neste momento de conclusão da nossa conversa, em que agradecemos ao Amigos do Bem, a todos que se fizeram presentes, emanando a sua vibração positiva para o nosso trabalho, emanando essa energia curadora que é direcionada àquelas criaturas que, pelo mundo afora, estão padecendo em relação a essa pandemia. Nós devemos dizer o seguinte, associando as 3 parábolas e deixando uma mensagem final. A caminhada espiritual é única, é individual e é intransferível. Ninguém passa pelas necessidades de caminhada do outro, nem transfere a outro aquilo que seja do seu próprio encargo, dever e responsabilidade. Os nossos atos são a semeadura, as sementes que nós vamos lançando pelos caminhos onde andamos. A semeadura é livre, disse Jesus, mas a colheita é decisiva e é obrigatória. O reino de Deus está em nós, mas está em cada uma das individualidades que nos cercam. Portanto, olhe para o outro, mesmo aquele que não te compreende, mesmo aquele que ainda não está no estado de amar você, de respeitar você e de te perdoar, faça como Jesus nos ensinou. Procure olhá-lo com afeto, com simpatia, com amor, desejando que ele possa, à frente, superar as suas próprias limitações e caminhar ao seu lado. E se ele ficar para trás na trajetória, não se esqueça que o nosso dever é olhar para trás, estender a mão e soerguer alguém que ficou pelo caminho, igual ao dono das ovelhas, ao pastor das ovelhas, que se lembrou de uma que ficou para trás e foi lá buscar com todo carinho e enlevo. Finalmente, que reconheçamos nesse momento agudo da existência humana, que os espíritos já nos prometeram ser um momento de transformação das individualidades e das coletividades. Aquilo que os espíritos bem identificaram como a superação do mundo de prova e de expiação para alcançar a era de regeneração social, que nós tenhamos por divisas 3 elementos fundamentais, Alexandre e amigos: solidariedade, fraternidade e a construção da justiça social. Isso quer dizer que a nossa tarefa, como filhos pródigos, como ovelhas que nos perdemos, ou como o dracma que ficou perdido e foi encontrado, é, ao superarmos as nossas limitações, olharmos para o outro e ajudarmos aquele companheiro a ser também uma pessoa melhor. E se ele não tiver em si as condições de alcançar essa melhora, se ele estiver em alguma situação de dificuldade, de falta de recursos, recursos materiais ou recursos espirituais, sejamos nós aqueles que nos convertamos em bons samaritanos, espalhando solidariedade, fraternidade e justiça social. Muita paz a todos e até uma outra oportunidade
com as bênçãos dos espíritos amigos. Obrigado. Marcelo, boa noite de novo. Bom, depois, com calma, você entra, dá uma olhadinha nos comentários, muita gente agradecendo muito, muita gente falando que tocou o coração, e aquilo que a gente sempre conversa, a gente estava conversando um pouquinho antes de iniciar, a ideia é essa, né? A gente sabe que em 30 minutos a gente não vai conseguir esgotar o assunto de forma alguma, e não seria pretensão nossa fazer isso. É justamente isso que você conseguiu, com certeza, e depois você vai perceber pelos comentários, que foi tocar os corações das pessoas. Aí alguns sempre, mais um puxão de orelha, que bom. Algumas pessoas, depois você vai ver aí a Camila, que é uma trabalhadora nossa, falando do Bonas Horas, mas será que naquele negócio que falava lá no nosso lar? A ideia é essa, né, Marcelo? Eu acho que o grande objetivo, e eu sei que o seu também, é nós nos nortearmos por Kardec e que as coisas fiquem claras nesse sentido, para que a gente não se iluda com algumas coisas que são equivocadas, que às vezes nos preenchem em determinados momentos e tal, mas que eu acho que você foi de uma felicidade muito grande, de uma sensibilidade muito grande em passar. Mas aí você vai ver nos comentários que nós podemos falar de novo, te agradecer pela parceria, né? Para quem entrou depois que a gente iniciou a palestra, o Marcelo está com a gente fazendo palestra online pela primeira vez. O Marcelo está em Florianópolis, mas o Marcelo é um grande parceiro nosso há mais de 2 anos. O Marcelo escreve todo sábado textos fantásticos que sempre ficam disponíveis na página, estão na página. Então, não é, como eu disse no começo, já é um trabalhador do Amigos do Bem. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado, um beijo no seu coração. Muito obrigado pelo carinho de sempre e pela parceria, que eu acho tão importante, com pessoas com os ideais muito parecidos com os seus. Muito obrigado. Gente, boa noite a todos. Até amanhã.